Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal Radar Brasil. Meu nome é Jonas, eu trabalho como motorista de aplicativos aqui na cidade de São Paulo. Estamos hoje numa terça-feira, dia 23 de julho, são 10 horas e 48 minutos. Já estamos em atividade, né? Por enquanto, nós fizemos, vamos abrir aqui o aplicativo e mostrar para vocês, R$ 125,80 pela Uber. Não fizemos nenhuma corrida ainda pela 99. E nós estamos numa baixa demanda, mês de baixa demanda, e num horário ainda pior, e numa terça-feira. Então, considerando esses fatores, até que nós fizemos um valor razoável. Hoje eu saí 7 horas da manhã, saí um pouco mais tarde. Então nós estamos com esses valores aí. Estou próximo de casa, indo agora almoçar em casa para posteriormente voltar no segundo tempo para continuarmos a nossa jornada. Pessoal, o que eu queria falar com vocês aqui sobre um comentário, né? Na verdade teve alguns comentários aqui no canal e é bom que a gente fizesse uma reflexão. São uns comentários bem interessantes aqui, pessoal, mas eu não estou conseguindo ver agora nesse momento. Vamos esperar aqui o farol fechar. Então esse é um comentário do nosso amigo Rafael. Obrigado, Rafael, por comentar aí no canal, tá sempre com a gente, né? Então ele colocou assim: o certo, o justo que precisa é os aplicativos pagar os motoristas por tarifa base, mais quilometragem, mais minutos. Isso deve ser cobrado e colocado na mente de todos. Se ficar nessa de aceitar o que é ruim, aceitar que não vão pagar bem, é melhor então todo mundo largar isso. Então, e esse comentário eu achei bem legal, porque ele deve estar se referindo a um vídeo onde eu falei, né, onde eu deixo implícito que eu estou abrindo mão dessas corridas miraculosas, né? Dessas corridas de R$2 o quilômetro e R$40 a hora, e baixei o sarrafo. Então, vamos refletir sobre tudo isso aí que ele falou. Quando ele fala em aceitar, acredito que ele deve estar falando sobre a gente não aceitar passivamente, né? Aceitar que vai ganhar menos, o aplicativo vai pagar menos, e a gente aceita passivamente. Eu acho que ele quis dizer isso. Por quê? Porque aceitar, infelizmente, a má notícia que eu tenho para dar é que aceitar nós já aceitamos. Na minha visão, eu acho assim: quem continua nos aplicativos, depois que os aplicativos baixaram as taxas, baixaram os ganhos, né? A gente sabe que o aplicativo ele já está trabalhando mais ou menos naquele valor lá da PL 1224, que é de R$30 a hora, né? Então, quem permanece no aplicativo, na minha visão, no meu ponto de vista, é porque já aceitou. Só não sabe que aceitou, mas já aceitou. Vi alguns canais de youtubers que pararam com o aplicativo. Um foi fazer um outro trabalho, o outro também foi fazer um outro trabalho. Esses eu posso dizer que eles não aceitaram. Eles não aceitaram porque eles saíram do aplicativo e foram para uma outra, um outro trabalho. Nós que continuamos no aplicativo, nós já aceitamos. Agora, é claro, aceitar passivamente significa você concordar com tudo e achar que tá bom.
Tudo bem, esse pode ser o ponto que ele está querendo se referir. Nós não podemos aceitar tudo passivamente. Porém, para que você não aceite as regras do aplicativo, os ganhos do aplicativo, você tem que ter alguns elementos para não aceitar isso. Por exemplo, para que nós não aceitemos isso, a primeira coisa, nós precisaríamos ter representatividade. Nós temos representatividade hoje? Não tem. A nossa categoria tem representantes? Não tem. E tem é o quê? Os youtubers de canal grande que, vez por outra, organizam manifestações. E são os mesmos youtubers que, numa das manifestações, logo que eu entrei, depois de uma semana estavam lá com a Uber tomando um cafezinho. Tomando cafezinho com a Uber, almoçando lá no evento da Uber, e sumiram no canal, depois vieram pedir desculpa. Esses são os nossos representantes. Ah, tem o sindicato? Tudo bem, nesse meio tempo aí, o que você ouviu falar de sindicato? Você ouviu falar alguma coisa de sindicato dos motoristas? Não ouviu falar nada, né? Então, quer dizer, fica todo mundo quietinho e só vai aparecer na hora de mamar. Na hora que na hora que tiver o burburinho ali, na hora que tiver a panela, né, quente, que a gente tiver na tentativa de uma manifestação, aí sim aparece sindicato para aparecer na mídia e tudo mais. Qual seria a nossa outra representatividade? O governo? O governo, ele existe para proteger os cidadãos, para proteger o trabalhador. E é isso que a gente vê desse governo? Não. É um governo que está pura e simplesmente preocupado em ganhar dinheiro dessa categoria, que é a dos motoristas de aplicativo. É como na manifestação a PL foi barrada, tirou o regime de urgência e emergência. O que aconteceu? Os aplicativos, né, a Uber, a 99, eles já trabalham com os valores baixos no valor da PL. A única coisa que para eles até o momento ficou melhor, porque eles não têm que pagar o imposto que o governo vai querer comer. Então a gente tem que entender que uma categoria fraca como a nossa, que não é unida, a gente acaba se sujeitando. Nós estamos num país de miserabilidade. Nós estamos num país de desemprego. E aí surge uma categoria sem regulamentação nenhuma. E o que acontece? A gente acaba sendo uma massa de manobra. Quando eu falo assim que eu aceitei trabalhar com valores de quilometragem menor, foi por quê? Porque eu senti que esperando essas corridas de R$2, R$40 a hora, eu só estava ficando parado. Então, eu acredito que não exista um motorista que vai falar assim, não, mas eu sim, eu consigo só fazer corridas de R$2 e R$40 a hora. Vai me desculpar, mas se você faz esse trabalho de R$2 e R$40 a hora, então você trabalha num outro aplicativo, porque o que eu vejo aqui no canal são muitas pessoas reclamando, né, e trabalhando por valores menores. Isso aí é o que acontece. Agora, a gente não pode achar que isso é justo. É justo você trabalhar, por exemplo, para tirar um lucro mínimo, trabalhar 12, 15 horas? Isso não é justo. Aliás, além de não ser justo, isso é desumano, né? E tem motoristas que se sujeitam a isso, até em canais aí você vê, o que mais você vê é em canais aí as pessoas para conseguir metas trabalhando 15, 16 horas. Isso, além de ser injusto, é desumano e é perigoso. O próprio motorista está colocando a vida dele em risco e está colocando a vida de passageiros em risco também, de outras pessoas, né? De repente, num acidente, você vai, logicamente, vai poder atingir um outro carro, atingir uma família. Porque a gente sabe
que determinado limite no nosso corpo, já aconteceu isso com você. Se você é motorista há algum tempo, você já deve saber que chegar num determinado ponto que o seu cérebro ele não obedece mais aos comandos, né? O raciocínio fica mais lento, porque é aquele cansaço mental, o físico e o mental, né? Porque quando você fica 12, 15 horas, você acaba tendo essas consequências aí. E o que a gente vê é isso. Então, é justo? Não é justo, é desumano. Mas a gente tem que entender também, a gente, como adultos, a gente tem que entender que o mundo não é justo. Se você vive num mundo, se você tem mais de 5 anos de idade, você vai ver que o mundo não é justo. Se fosse justo, não ia ter professor ganhando uma miséria e jogador de futebol sendo bilionário aí para jogar uma bola, né? Então, a gente vê das profissões, qual é a profissão mais útil para a sociedade, digamos assim, né? Então, o mundo não é justo, né? Agora, é claro, a gente dá a impressão que a gente está aceitando porque você quer, dá a impressão que a gente está aceitando essa situação porque você é indiferente a isso. Não é que você é indiferente, é por extrema necessidade. Então, como eu volto a falar, quando a gente está num país onde existe tanto desemprego, tanta injustiça social, um país onde o governo não está nem aí com a população, né? E eu não estou falando só esse governo, não. Eu sei que vai entrar gente aqui falando, Lula livre, sabe, esse tipo de coisa. Eu não estou falando só desse governo, não. Todos os governos, a população em si, nos governos brasileiros, sempre está em último plano. O que dá... Deixa eu abrir um pouquinho aqui. E quando você está atuando num país assim, com o caso desses aplicativos, um americano, o outro é chinês, para quem não sabe, para você explorar a população, é a coisa mais fácil do mundo. São pessoas que estão precisando, no meu caso, né? Eu preciso, não sei, eu acredito que a maioria precise, né? Senão, como que você vai se sujeitar a trabalhar, correndo riscos, né? Risco de acidente, correndo risco de ser assaltado, e você vai trabalhar sem precisar nesse ramo? Eu acredito que a maioria precisa, né? Só que os aplicativos, eles conseguem ver, eles conseguem ter uma visão geral da situação. Não são pessoas bobas que estão ali, são gênios. Então você vê, são empresas que são as maiores empresas de transporte e não tem nenhum carro na garagem. Vivo falando isso, né? Então, a gente está lidando com pessoas espertas, né? E tudo que eles fazem é visando cada vez mais o lucro deles, né? Então, se você não se conformar, a palavra não é nem se conformar, é não se adaptar, você simplesmente não pode mais trabalhar no aplicativo. Porque você vai ficar sempre naquela expectativa de, não, vai melhorar, a taxa vai aumentar, os valores das corridas vão aumentar. Dificilmente vai aumentar. Eu espero estar enganado, mas na minha visão, no meu ponto de vista, não vai aumentar. Por quê? A gente vê que cada vez mais pessoas entram, muitas estão desistindo porque quando cai na realidade, a pessoa vê que não é bem assim. Na hora que ela para o carro dela num mecânico, tudo que ela ganhou ficou ali no mecânico, acabou o encanto da pessoa, né? Então, muitas pessoas vão por esses vídeos de youtubers e colocam ganhos de R$600 no dia. O cara pensa, se eu ganho isso num mês, eu vou trabalhar um dia, eu vou ganhar também. Só que não é assim. O cara trabalha, ele ganha, mas ele vai ter os gastos dele, vai ter o carro dele sucateado, ele vai ter o carro dele sucateado, e ele vai ver que a saúde física dele vai para o espaço, né? Ou seja, tudo que ele ganhou vai ficar na mão do mecânico, vai ficar na mão do médico e vai ficar na mão do farmacêutico, né? Na mão da farmácia. Então, quando a gente fala em aceitar, não é que você está aceitando de bom grado. É a realidade, gente. A realidade é essa. O aplicativo não vai mudar. Não vai mudar. Eu acho que não. Já tem gente falando, vamos fazer manifestação. E você acha que manifestação adiantou tanta coisa? O que adiantou? Parou a PL lá. E o aplicativo foi e colocou os mesmos valores
que estão na PL. Então, quer dizer, adiantou o quê? Melhorou um pouco, porque nós ainda não estamos pagando o imposto. Claro, mas aprovado desse jeito, vai o aplicativo parado lá para votação, tá? A PL parada para votação do jeito que está, nós estamos ganhando pouco. A única coisa é que ainda não tem um desconto, né? Então, pessoal, a gente tem que se conscientizar disso. Quem está no aplicativo, resumidamente, quem está no aplicativo, indiretamente já aceitou as regras do jogo. Se você não aceitou, então você tem que sair do aplicativo, como muitos estão fazendo. Assisti um canal, vi um canal onde o cara ele tá trabalhando, tá fazendo outra coisa, ele tá trabalhando, limpando casas, né? E ele tá tirando a mesma coisa que ele tira por dia no aplicativo aqui. Ele cobra R$150 para fazer a limpeza numa casa que está desocupada. Então, se ele pega 2 casas num dia, são R$300, né? Livres, né? Então, é isso, pessoal. Resumidamente, não sei se eu consegui me fazer entender, mas esse é o meu ponto de vista, né? Não adianta a gente inocentemente achar que a gente vai mudar a realidade dos aplicativos, né? Só ouvindo os YouTubers falando em manifestação. Eu particularmente acho que manifestação não dá certo, porque manifestação, o que acontece? É um dia ali que vai paralisar, nem todos param, porque tem muitas pessoas que não vão parar, nem vou falar os casos aí, mas muitos não vão parar, e no outro dia todo mundo volta e volta à normalidade. Se fosse para fazer alguma coisa, seria uma greve onde o motorista de aplicativo não poderia rodar, por ser greve. Mas a nossa categoria se une para fazer isso? Não se une. Alguém quer levantar uma bandeira de encabeçar uma greve? Ah, não, vamos encabeçar uma greve, vamos nos instalar nos pontos estratégicos, vamos lá no aeroporto, Congonhas, falando em São Paulo, né? Aeroporto de Cumbica, rodoviárias, vamos fazer isso, vamos encabeçar uma greve e ninguém vai trabalhar e pronto, acabou. Alguém faz isso? Não faz, né? Toma como exemplo lá os caminhoneiros. O que esses caras sofreram para conseguir um mínimo? Foi ali, gente. Você acha que foi fácil o caminhoneiro ficar parado ali? Tinha caminhoneiro com a família no seu caminhão, gente que quase chegou a passar fome. A gente via moradores atravessando a pista lá e levando comida para os caminhoneiros. Só depois disso que eles conseguiram algumas reivindicações. Até então, ninguém estava nem aí para essa categoria. Só que a categoria dos caminhoneiros, mesmo não tendo representantes, eles se uniram e a categoria deles a gente percebeu que é um serviço essencial quando começou a faltar comida no CEAGESP, começou a faltar os alimentos, começou a faltar combustível nos postos, porque estava tudo parado na estrada. Então o governo foi obrigado a ceder. E eles não cederam, os caminhoneiros ficaram lá duros. Agora, no nosso caso, os nossos representantes são o quê? YouTubers, que a Uber faz assim, a 99 faz assim, eles vão lá tomar cafezinho, ficar de boa lá, porque cada um tá vendo só o seu lado, né? Sindicato, ninguém ouve falar de sindicato. Você ouve falar? Eu não tô ouvindo mais falar de sindicato, né? Aí tem um vereador aqui de São Paulo. Tudo bem, o vereador está conseguindo algumas benfeitorias, tal, tá lutando, tá na causa aí, mas é pouco, né? É pouco, a gente precisa de muito mais. Tudo bem, tudo que se consegue é bem-vindo, mas a gente sabe que a nossa categoria precisa muito mais do que pontos de descanso, né? A gente precisa ter valores bons. Só que, enquanto isso não acontece, vai fazer o quê? Vai ficar parado? Vai ficar parado? Vai desistir? Você tem essas duas alternativas. Ou você trabalha com os valores que os aplicativos estão impondo, ou você sai do aplicativo, ou então fica parado debaixo de uma árvore, que nem eu estou nesse momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se eu falei alguma coisa assim que não deixei claro, vamos comentando, vamos batendo, vamos comentando, vamos debatendo sobre esse assunto, que esse assunto é de nosso interesse, né? E por enquanto é isso. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Valeu, 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 valeu!